Olá, amigos e amigas do canal Opinião e Crítica. O assunto do momento dentro da política brasileira é o Olavo de Carvalho e a revelação de que ele está com enormes dívidas e está fazendo vaquinha para poder pagar supostas despesas médicas que ele teve lá nos Estados Unidos e também problemas tributários, fiscais, né, com cobranças que ele recebeu e que está tendo que pagar. Pessoal, o Olavo de Carvalho é conhecido há muito tempo aí, no meio da internet, também por meio dos livros que ele escreveu, entre os muitos, está aquele Tudo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota e também O Imbecil Coletivo, né? Além disso, ele em alguns momentos ele foi colunista em alguns jornais, né? E ao longo dos anos foi degringolando e trazendo cada vez mais ideias, se declarando de direita, e dentro dessa pregação de direita as ideias de teorias da conspiração, completamente paranoicas, atacados e desconectados da realidade. Hoje ele está ao ponto de defender que a Terra é plana, que o sabor secreto da Pepsi Cola é porque eles usam abortos clandestinos, fetos abortados clandestinamente, né? E por aí vai, entre outras coisas, conseguiu emplacar dois ministros, o filho do Bolsonaro, que é o Eduardo Bolsonaro, que acho que é o que tem menos intelecto dos três. Ainda vamos ver o que esses três vão fazer ao longo desse tempo, enquanto o Bolsonaro for presidente. Mas o influenciador do Eduardo Bolsonaro influenciou toda a direita brasileira. Tem gente fanática pelo Olavo de Carvalho, né? Quem não o conhecia, tu talvez já o conhecêssemos, né? Eu conheço há muitos anos, lá antes de entrar 2000. Mas muita gente está olhando os vídeos dele agora e caindo a ficha. Pessoas mais esclarecidas, que sabem ler, que sabem interpretar textos, que sabem interpretar falas, ao ir para o Olavo de Carvalho, diz, nossa, meu Deus do céu, isso para quem não sabia, né? Mas é claro que nesses milhões de pessoas que votaram nesse cara, no fim das contas, né? E no primeiro turno, alguns nem sabiam quem é o Olavo de Carvalho. Aliás, até hoje não sabem quem é o Olavo de Carvalho, alguns, né? Que ainda estão naquela de querer acabar com os Oscar Schmidt, que acho que é o Eli Rio do Bolsonaro, querem acabar com todo mundo, acabar com todo mundo, acabar com todo mundo. Não tem construir, tem destruir, tem liquidar, tem acabar, tem trucidar. Essa turma aí ficou comandado pelo Olavo de Carvalho, que trouxe um monte de ideias conspiratórias, fica trazendo justamente os Estados Unidos para dentro do Brasil. Logo nós, que não temos uma afinidade só com um bloco ou com outro bloco, o Brasil tem essa coisa a se louvar, entre outras coisas a se louvar, uma delas é que nós negociamos com todos os países. Nós nos damos bem na ONU com todos os países. Muito embora esses governos anteriores aí estavam começando a ter ligações escusas, andando com muito ditador estranho, e papapá, tudo isso já acabou, né? Não tem que ficar em histeria, em paranoia do jeito que ficam, né? Então esse é o Olavo de Carvalho, provavelmente todos já olharam alguma coisa sobre ele, né? Ou ouviram falar. Quem não ouviu, então tá tudo no YouTube. Escreva lá Olavo de Carvalho e veja ele começar a falar. Entre um cigarro, entre uma tragada e cigarro e outra, às vezes com dois ligados junto, ele interrompe um pouco o pensamento, mas até que em certos assuntos ele parece ter uma boa capacidade analítica, mas vai descambando para a paranoia e para a conspiração absurda. Bom, ele emplacou o ministro das Relações Exteriores, que é um perigo para o Brasil, um risco muito sério, né? Alguém completamente despreparado, primeiro que nega o aquecimento global, depois acabou com a Conferência do Clima no Brasil, que ia acontecer, como a gente sabia, aquela COP, que são relacionados com o Acordo de Paris, né, para o clima. Estava sugerindo trocar a embaixada de Israel, que é em Tel Aviv, para Jerusalém. Jerusalém é uma capital santa para muitas religiões, né? Botar ali a embaixada do Brasil para Israel é uma provocação, e outra vem completamente de graça. São essas ideias que vêm do seio do pensamento do Olavo de Carvalho, que cai dentro desses bolsonaristas, ativistas, mesmo milicianos digitais, e ficam adotando essas ideias e transmitindo adiante. Então muitos que se perguntam por que o Bolsonaro está aí hoje. Não, está muito por causa da influência do Olavo de Carvalho, sim. Que se diz guru do Bolsonaro, se dizia, agora passou a negar. Eu fiz um vídeo no pretérito aí sobre esse fato aí. Apareceu o Olavo de Carvalho dizendo, quem disse que eu sou o guru do Bolsonaro, né? Ele não era o guru de coisa nenhuma, já começou a tirar o corpo fora, né? Pensando que o coletivo brasileiro é todo imbecil.
Vejam bem, vão dando curtindo aí, enquanto eu vou falando, joinha para não esquecer depois, pessoal. Inscreva-se no canal, também é importante para o canal crescer. Além disso, os teus comentários, né? Olavo de Carvalho é uma figura polêmica, adorado por muitos, detestado por outros. Alguns está sendo conhecido agora, alguns não têm relevância. Escrevam aqui nos comentários o que pensam, tá? Todas as participações são bem-vindas, tá? Desde que não parta para agressão pessoal, o que não é o caso, não acredito de vocês, né? Ficar no campo das ideias. Coloquem o que pensam. Os Estados Unidos, então, é o país louvado por Olavo de Carvalho, tá? Fez a cabeça do Eduardo Bolsonaro. E quantos bolsonaristas que eu conversava falar em Brasil, quando via eles estavam louvando o Trump. Quer dizer, daqui a pouco perguntar, mas o que tem, cara, o Trump com o Brasil? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Já vem tudo misturado. O Bolsonaro veio misturado com isso aí. E o Olavo de Carvalho veio misturando tudo e se dizendo guru e sendo o guru. Não é só se dizendo guru. Ele foi o guru, ele indicou 2 ministros, o Bolsonaro, burro, aceitou, porque não entende de nada, né? O nosso presidente, infelizmente. É isso que nós vamos ter que aguentar. Fica louvando os Estados Unidos agora por causa de uma pneumonia, sai tão caro o tratamento que ele não consegue nem pagar. Para alguém que parecia estar bem de vida, que já estava lá no alto da pirâmide de Maslow, escrevendo tudo só por status, por prazer de se dizer um grande filósofo, então, embora não tenha diploma nenhum, nem de estudo. Inclusive, agora estão vendo, né? Nem estuda, entendeu? Você diz que é um grande autodidata, que ele sozinho conseguiu estudar muito, parece que leu alguma coisa, né? Embora consiga entortar muitas delas, né? E louvando os Estados Unidos agora, veja que uma simples pneumonia, como diz que foi, ele não consegue pagar. Esse é os Estados Unidos que ele tanto louva, né? Enquanto, vejam bem, o Bolsonaro, que é o presidente, foi eleito por essa turma muito, que é do Olavo de Carvalho, tomou uma facada, primeiro atendimento foi do SUS. Esse SUS, que não é para dar para todo mundo, para todas as pessoas, para universalizar, né? Eles dizem que cada um que se vire por si, tem que ser liberalista. Se tu ficou doente, não tem dinheiro, tu que se ferre, né, para não usar outra palavra, já que tu não se cuidou. Eles são uns reacionários. Agora o próprio Olavo de Carvalho, estando lá, no país que louva, não consegue nem pagar uma pneumonia. Veja só o nosso Brasil. Temos um SUS velho aí, que não funciona direito. Não funciona direito. Mas salvou o presidente, né? Depois ele foi para Albert Einstein. Você sabe que o primeiro atendimento de Juiz de Fora é a SUS. Assim como qualquer um que entra lá em primeiro lugar é ser SUS. O Olavo de Carvalho estando aqui dizendo, não tem plano com pneumonia, ele não ia para casa, ia ser atendido pelo SUS. Claro que ele ia ter dinheiro para pagar a Unimed aqui, né? Só que não tem lá. Então, como queimou o Obamacare, como queimou o atendimento universal, a justiça para todas as pessoas, pelo menos no campo da saúde, né? Pregando cada um por si, agora está ele aí, pedindo bastante dinheiro, tá com problema de saúde, né? E não consegue pagar. Quem não sabe dos Estados Unidos, que os Estados Unidos ficam doentes, diz, tu tem o dinheiro para dar, senão eu vou te deixar morrer, e deixa tu morrer, não tem história. As pessoas ao fim da vida perdem tudo para a saúde. Lá nos Estados Unidos. Quem não sabe disso, claro, quem ouve o Olavo de Carvalho, jamais ouve falar esse tipo de coisas, né? Então é quase o feitiço virando contra o feiticeiro, né? Com o Olavo de Carvalho, muita gente discorda, às vezes me xinga aqui com os vídeos que eu faço, né? Mas bem no começo lá, eu já fiz um vídeo de bate-cabeça de Bolsonaro, parte 2, que ele batia a cabeça justamente com o Olavo de Carvalho e também com aquela história do edital do MEC, que queria permitir mais erros de português, permitir propagandas de várias espécies dentro do livro didático, né? Procurava tirar e ensinar um padrão de cultura dentro das etnias brasileiras, né? Parecia querer esconder que nós somos formados por indígenas, por africanos, entre outras etnias, alemã, italiana, japonesa. Olha, não vou falar tantos para não deixar ninguém de fora, né? Então, aquele edital do MEC já rendeu um vídeo nosso, foi até mais de 10 minutos, como esse aqui, está se estendendo até os 10 minutos. E depois, com aquele vídeo que aparecia já o Olavo de Carvalho dizendo que ele não é guru de coisa nenhuma, quem disse que ele era? Às vezes são pessoas tirando o corpo fora, primeiro fazem todas as coisas, risca o rojão e sai correndo, né? Pessoal, participe, diga o que pensou desse vídeo,
Dê o joinha ali se gostou e compartilhe para que chegue o maior número de pessoas. E como sempre, né, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.